nesses 30 anos de serviço, tem muitas técnicas que eu gosto, mas eu adoro as que já salvaram a minha vida. E uma segunda arma é imprescindível. Meu nome é Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil, vou te ensinar a ser bom polícia. Se você gosta dessas técnicas e você se interessa em trabalhar na polícia, siga meu perfil e acompanhe os vídeos para ter mais informações. Saudações a todos. Hoje nós vamos falar de um ponto recorrente aí do nosso trabalho, que é a arma extra. Ter uma segunda arma sempre foi uma tradição na polícia, né? Sempre. Foi um dos primeiros conselhos que eu ouvi dos mais antigos. E hoje, como eu sou antigo falando com vocês, eu tenho que transmitir esse conselho. Por quê? Armas falham, né? Nós estamos vendo aí nos vídeos de ocorrências aí, como isso é frequente, como isso é fácil de acontecer, né? Para deixá-los tranquilizados, porque sempre é o correto. Armas vazias em condição de segurança, né? Totalmente limpas aí, desmuniciadas. Então, qual é a questão aqui? Primeiro, é desejável que o gatilho, o sistema da arma no geral seja o mesmo. Por quê? Porque quando eu for efetuar o disparo e eu sacar a arma, eu tenho que fazer um movimento, como esse movimento no caso dessa MD7 com a ADC, semelhante ao que eu vou fazer com a outra arma. Uma tem ADC, outra não, mas o movimento que eu faço para poder disparar é o mesmo, e o gatilho é exatamente igual em pressão, em funcionamento, em formato, em tudo, ao da outra arma, né? É só uma versão menor da SC-MD2 40, é uma versão menor da MD7, né? E o que acontece aqui? Isso evita que eu me confunda no momento da ação com um sistema diverso do outro. Isso é impedimento? Não é impedimento. É melhor você ter uma segunda arma diferente do que não ter nenhuma segunda arma. Nós vamos estar falando isso com frequência. Por quê? Tem panes que são muito complicadas de resolver. Então uma segunda arma facilita. Se tiver uma segunda arma muito diferente da que você está usando, não tem problema. Mas é desejável que elas sejam semelhantes em sistema de funcionamento e também com relação aos carregadores. Por quê? O carregador dessa arma, por exemplo, que acaba sendo a primeira arma, que ela é mais fácil de simular, outra acaba sendo mais transportada numa mochila, numa bolsa tática. O carregador dessa primeira arma, ele é menor. Porém, todos os carregadores extras que são usados aqui são no modelo que servem tanto na MD7 quanto na SC MD2. Funcionam. Ter um tipo só de carregador é muito bom, porque como tudo em serviço policial, quanto mais simples eu mantiver a situação, melhor. Não tem risco de eu confundir, ter com um carregador extra desse tipo, por exemplo, e na hora ficar tentando encaixar ele numa arma maior, não conseguir fazer nada, porque ele não vai alimentar, e morrer brigando com um carregador que não serve. Esse é o único carregador desse tipo, ele vai estar na arma. Ele vai sair dela vazio, se tiver ir para o chão, se tiver vazio, ou vai sair para o bolso se tiver meia vida. Mas tem menos chance de eu me confundir, porque todos os carregadores vão estar no porta-carregador, que é onde deve estar os carregadores cheios, são carregadores compatíveis com as duas armas. Deve ter uma maneira mais simples de falar isso, ou mais simpática, mas o lema recorrente é KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Mantenha-se simples. É o que nós ouvimos de instrutores do mundo todo, né? Mantenha simples. Quanto mais simples, mais seguro, né? Uma outra questão aqui, muito importante, é a lanterna. Tem o risco de acertar um inocente ou hesitar diante de um agressor armado e acabar sendo atingido é muito verdadeiro. Nós entramos em confrontos nos lugares mais variados e a lanterna acoplada facilita muito o nosso trabalho, impede que muitos problemas aconteçam. Nós vamos estar sempre falando de lanternas também, porque foi um dos perigos que eu mais passei no trabalho, foi por questão de lanterna. Uma vez uma lanterna falhou, nós estamos em patrulhamento de altíssimo risco, né? Uma comunidade conflagrada, procurando apoiar a população que está no meio de uma guerra de quadrilhas,
de facções rivais, assolada, e o vulto que surgiu na minha direção de madrugada não foi identificado porque a lanterna falhou. Então, não basta ter lanterna, tem que ter lanterna de qualidade. E se eu tenho uma segunda arma, o ideal é que ela tenha uma lanterna acoplada. Volto a dizer, essa é a arma que eu levo dentro de uma bolsa tática, ela fica numa situação mais protegida. Ela não é arma de primeiro porte, porque a de primeiro porte acaba sendo a menor. Mas ela está disponível, na mochila, na bolsa tática, ou no colete tático também, você pode deixar a arma com lanterna. Mas ela tem que estar disponível, você tem que fazer essa transição. Nós vamos trabalhar alguns vídeos de algumas ocorrências, vocês vão ver como a falta de lanterna, o uso inadequado dela são problemáticos. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, se eu ando com duas armas, é muito bom que ela tenha uma lanterna acoplada. Uma das duas tenha uma lanterna acoplada. Em uma carreira só no patrulhamento preventivo ou preventivo especializado, não. Tem amigos peritos que depois eu treinar e deixar eles preocupados com a situação, mas conscientes, que começaram a usar a lanterna acoplada, e um deles localizou um marginal escondido dentro de um local preservado. O local estava preservado, cercado, só que ele permaneceu escondido de tal maneira que só a equipe da perícia achou ele. E a equipe de perícia achou com uma lanterna em pronto uso. Se tivesse fazer o uso do armamento, teriam feito com segurança e precisão. Foi um dos fatores que levou, inclusive, à rendição no marginal. Então, é um equipamento reconciliável para todos os policiais. E tem um item extra nessa questão. Quando eu chego em casa, eu guardo essa arma, e essa arma fica ao meu alcance, no acesso mais facilitado a noite toda. Se eu ouço um barulho na casa, é essa arma, por ter a lanterna acoplada, que é a minha de pronto uso. Se eu não quero errar numa comunidade, não quero errar dentro de uma ocorrência, não quero errar no cumprimento de mandados, eu com certeza não quero errar também dentro da minha própria casa. Uma das minhas filhas era sonâmbula numa determinada época, isso já passou. Mas nós descobrimos que ela andando pela casa. Qual o fator de risco aí? Qual o nível de risco? É altíssimo, né? Altíssimo. Então, em todos os lugares, por isso que o bom treinamento, o bom equipamento são necessários. Porque o que nós usamos na rua, nós usamos para proteger a nossa família. Nessa missão tão sagrada que é proteger a própria família, você ter como identificar imediatamente o que está acontecendo é muito melhor. Imagina se você ouve um barulho no meio da noite, tem que sair procurando a arma e a lanterna. Achar uma das coisas já é complicado. Achar as duas é o dobro de complicação. Achar as duas e conseguir manusear com 1 hora de sono, meia hora de sono, o pior, 5 horas de sono, quando você está quase acordando, mas ainda não acordou, é péssimo. Tudo que tiver preparado é melhor. Então, tem uma lanterna acoplada para o serviço de rua e também para quando você chegar na sua casa e for descansar e precisar de uma arma de pronto uso. Vou reforçar mais uma vez que o carregador que funciona melhor é o do modelo da arma, com certeza, tanto esse nessa quanto nessa. Mas os extras, eles são aceitáveis nas duas armas, mas é importante que não sejam diferentes para não dar problema aqui, para não confundir um carregador com o outro. Se todos os meus carregadores extras funcionam em todas as armas, a chance de eu me enroscar ferido, cansado ou extremamente estressado é mínima. Eu vou estar não vou ter como errar, né? Se nós não tivermos como errar, melhor. Carregador vazio é chão. O lugar do carregador vazio é no chão. É no chão. Não façam outra coisa. No treinamento é no chão. Na ação real é no chão. Não façam diferente no treinamento. Não tenham dó do carregador, né? A maioria dos treinos com armas é em stands em campo aberto, pela questão da toxicidade, dos gases e tudo mais. Não vai ter problema se o carregador cair no chão. Mas mesmo se o stand for fechado, um chão mais rude, o carregador vazio é chão, né? Eu não posso guardar tempo inserindo um carregador vazio no bolso, ou pior ainda, no porta-carregador. E o carregador que eu fiz uma recarga tática, porque ele está pela metade, um terço gasto só. O carregador que ainda tem alguma munição, vai no bolso. Não no porta-carregador, vai no bolso. Porta-carregador é o carregador cheio, o carregador meia-vida no bolso e o carregador vazio é no chão, tá? Ajuda muito eu ter os carregadores que sirvam para as duas armas que eu estou portando. Muito,
Mas não vai adiantar se eu fizer besteira com os carregadores. Então vamos repetir: carregador vazio é chão, carregador meia-vida bolso, carregador cheio, porta-carregador. Façam isso. E quantos carregadores extra eu devo ter? Quantos eu puder arrumar. Nossa lei melhorou. Hoje o policial pode adquirir em uma loja a arma do mesmo modelo que porta. E isso me enche de carregadores extras e me enche de possibilidades, principalmente de ter uma arma com lanterna, outra sem lanterna, absolutamente iguais. Precisa ser absolutamente igual? Não. Eu posso comprar uma arma menor, que é o modelo que eu uso, e usar só carregadores maiores. Posso comprar uma arma maior também? Posso comprar uma arma maior e usar só os carregadores da arma maior, que sejam compatíveis com as duas armas que eu porto. Façam isso. Em um confronto, o seu cérebro não tem qualidade de raciocínio como no momento de treinamento, no momento que você está imaginando uma ocorrência. Então, você facilitar as coisas viabiliza que você tenha mais chance de voltar para casa. Reforçando só algumas coisas básicas, então, uma das armas deve ser portada no corpo, se possível as duas. Se você optar por usar as duas no corpo, treine assim. Treinem como você as porta. Policiais de locais mais conflagrados já usam duas armas há muito tempo e não são pequenas, geralmente. Dá para se adaptar? Dá para se adaptar. Tudo isso pesa? Pesa. E, poxa, é desconfortável. Poxa, mas é pesado. Bom, o corpo humano não foi feito para carregar armas. Se está desconfortável, está certo. Se estiver confortável, você devia estar carregando mais coisas que você carrega. É difícil, é pesado, é desconfortável. Se não for assim, você está fazendo provavelmente menos do que deveria. O carregador da arma, quando você está sob ataque, um carregador de uma arma de uso atual, pode ser gasto em questão de segundos. Quando você raciocina muitas vezes, numa situação de estresse máximo, é quando você está trocando o carregador, que você dá aquela respirada e volta para o cenário. Entendeu? Isso, um carregador cheio, 15, 17 disparos, não dura mais que 2 segundos numa situação de estresse máximo. E são vários os relatos de colegas e passaram por essa situação. Eu mesmo, quando fui ferido no ombro esquerdo, numa tentativa de roubo, gastei o primeiro carregador sem nem ver. E o que me salvou? Eu tinha uma arma extra. Porque eu nunca tinha treinado recarga de arma, usando uma recarga emergencial de arma. A polícia nos anos 90 tinha um treinamento totalmente diferente do que tem hoje. Hoje é muito melhor, graças aos nossos mestres da Cadepol. No geral, o treino tem melhorado muito. Hoje nós pensamos no treinamento emergencial. É parte frequente dos meus cursos, inclusive. Mas não era frequente. E eu aprendi isso com um tiro no ombro esquerdo, um braço bambo no corpo, tendo que enfiar uma arma na cintura para sacar a extra, que foi o que salvou, né? Que evitou que os problemas maiores acontecessem. Então, tem uma arma extra. E esse carregador, em uma situação de estresse, acaba muito rápido. Não tem chance de você engajar um ataque, se defender e ainda ter munição para você fazer suas coisas se você só estiver com o carregador da arma. Normalmente, falando sobre segunda arma, não é uma roupa tão comum. Esse seria um momento de cumprimento de mandado, um momento de efetuar uma prisão, de verificar a situação mais perigosa. Qual a ideia? Que o saque seja feito pela sua mão forte, prioritariamente, mas que essa arma extra seja acessível pela mão fraca, caso seja necessário, né? Porque se eu carrego uma segunda arma, é porque eu estou acreditando nos problemas. Se acredito no problema, o saque deve ser ambidestro. Outra questão, tanto uma como a outra estão no mesmo lado do corpo. Por quê? Porque se eu entrar em confronto, no momento da prisão, eu uso esse lado do corpo que não tem nenhuma arma, né? Não tem nenhuma arma do lado de cá. Então eu uso esse lado do corpo para me expor, para conseguir efetuar a prisão. E esse lado aqui, que eu estou com armamento, eu mantenho mais protegido. Se eu tiver arma dos dois lados do corpo, fica um pouco mais complicado. Não é tão complicado se elas forem na frente, né? Existem... muito frequente o porte, normalmente estão vazias, tá? É muito frequente o porte de uma arma bem perto da outra, assim, né? Nesse caso eu consigo manusear a situação sem tanto risco, mas
E o saque já está naturalmente ambidestro, mas isso é mais uma situação emergencial. Se eu estou numa situação de porte, um lado do corpo acaba sendo melhor. Tem uma regra definida? Não. Como tantas outras coisas, nós estamos jogando sugestões e a ideia é que vocês pratiquem e a partir da prática cheguem à posição ideal para vocês. Tá bom? Nesses 30 anos de serviço, tem muitas técnicas que eu gosto, mas eu adoro as que já salvaram minha vida. E uma segunda arma é imprescindível. Nós estamos conversando com vários seguidores desse canal, inclusive peço para vocês participem. Né? Nós precisamos saber o que vocês estão pensando, saber como está ajudando, como pode melhorar. Participem, mandem questões nas publicações, participem. E uma das questões que colocamos foi entre os medos. Os medos que temos em serviço. Um que era muito frequente é ficar sem munição. O outro, muito frequente, é a pane. Nessas duas questões estão relacionadas as técnicas que estamos apresentando agora. Por quê? Se eu tenho medo de ficar com pouca munição e eu tenho alguma opção de adquirir uma arma particular, adquira arma semelhante à que você usa no trabalho. Tenha o dobro de carregadores extras que você normalmente teria automaticamente. Eu não sei como é na sua instituição, na nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo, basta informar a nossa chefia que tipo de armamento você está usando, se é compatível com as suas capacidades técnicas e se ela está com a documentação totalmente em ordem para conseguir uma autorização de uso. Sempre tenha a arma absolutamente legalizada e apresente o que você usar. Tudo isso vai cair por terra se você apresentar uma arma errada. Então apresente exatamente o que você usar. Ah, é particular, estou com dó, não importa. Não sei que acessório você colocou na sua arma, tem gente exagerando até. Mas apresenta. Alguns podem ser retirados, por exemplo, a lanterna. Não precisa ser apresentada junto com a arma, porque o que vai ser analisado é o projétil que vai sair de dentro dela. E o funcionamento dela, e não a lanterna em si, um acessório que não influencia na questão do disparo. Mas apresente a arma que você usar. Se você tem preocupação com munição, compre uma arma igual a que você usa no trabalho. Tenha o dobro de carregadores à sua disposição. Isso imediatamente vai melhorar a sua situação, tanto com relação a pânico, você vai ter uma arma igual, imediatamente disponível, se você aprender a portar, e aprenda a portar, volto a dizer, é desconfortável, mas é necessário. Tenha o dobro de munições automaticamente. Dificilmente você vai ficar sem munição se você estiver carregando 4 carregadores. Disparo nunca é algo que se faz à toa, mas a experiência mostra que quando você está sob ataque, é surpreendido, o primeiro carregador é algo que acaba muito rápido. Então, se você tiver mais um segundo para você estar imediatamente armado e outros para se a situação piorar, você vai se sentir muito melhor. Não adianta sobreviver ao tiroteio se você infartar, né? Então, tenha isso. Isso resolve também essa outra questão da pane. A melhor solução para a pane é a segunda arma. Você consegue manusear a segunda arma com segurança e precisão. Em uma emergência extrema, se você estiver se defendendo em um lugar cercado, até as duas armas você vai conseguir manusear com segurança e precisão se você for bem treinado. Não é nada do outro mundo e é algo que sempre acontece quando os policiais estão nas piores situações. Estamos treinando para situações de alto estresse, mas também vão ter que treinar para situações desesperadoras. E nas situações, uma segunda arma pode ser simultaneamente usada para você ter capacidade em dobro de revide. Não estamos falando de uma situação corriqueira, estamos falando do desespero. Funciona, com o treinamento anterior funciona. Nós sabemos disso porque fazemos isso nos cursos. Mas se funcionar no básico, que ela está disponível para caso você tenha uma pane, ou se você estiver muito próximo da ameaça e você esgotou sua munição e vai partir imediatamente para a segunda arma, funciona muito bem. Então essa é a solução que propomos para a questão da pane e para a questão da falta de munição. Adquire uma arma semelhante que você usa e carregue os carregadores extras. Mas como carregar tantos carregadores extras na roupa? Eu tenho um porta-carregador de extra no tornozelo, que é duplo. Na linha da cintura você consegue levar 2, 4 com tranquilidade, se você se adaptar. Em uma bolsa tática extra, uma mochila, você consegue carregar tantos quantos você quiser. O importante é que você tenha esses carregadores à disposição. Adquirir os carregadores e deixar em casa não vai adiantar nada. A Polícia Civil de São Paulo, do Estado de São Paulo, fez um trabalho fenomenal na aquisição de novos armamentos. O policial já recebe com vários carregadores, mas muitos não portam. Eu acho isso
absurdo. E sempre acabo pegando no pé dos que treinam comigo. Isso é inconcebível. Munição tem que sobrar. Munição é barata e a vida é cara. Munição tem que sobrar. Então carregue seus carregadores extras, né? Eles são feitos para isso, para garantir a sua sobrevivência. Aí nós vamos pensar, o salário já não é aquela coisa, a vida está difícil. E ainda estou propondo que você gaste com mais uma arma? Sim. Não são muitas as polícias que fornecem uma segunda arma. E é uma questão de sobrevivência, que vai de encontro à preocupação muito correta, muito pertinente, que vocês têm com relação à quantidade de munição e panes, ter uma segunda arma. É um gasto, mas quanto custa se recuperar de um ferimento? Quanto custa você ter que lidar com o processo, porque você não tinha uma lanterna acoplada em uma das armas, que ficaria muito volumoso, e você acabou acertando quem não devia. E recomendo que você compre uma boa lanterna acoplada, porque uma lanterna ruim já quase custou minha vida. Então, é outra coisa que sempre vou falar, qualidade de lanterna. Mas gasto com essa questão do salário, olha, não ter uma segunda arma pode ser muito mais caro. Pode ser caro para a vida, pode ser complicado se você acordar à noite e você não tiver uma lanterna acoplada a uma arma para você verificar imediatamente o que está acontecendo, com mais segurança, com mais precisão. Isso vale muito você ter mais segurança no trabalho, vale muito você ter uma capacidade maior de revide, porque você tem mais munição à sua disposição e tem uma segunda arma em pronto uso. Faça esse investimento, queremos que você sobreviva. Você, policial, tenha uma segunda arma e isso vai mudar muito a sua capacidade de sobrevivência para melhor. Você gostou desse vídeo? Acho que vai te ajudar, vai poder te apoiar no seu trabalho? Então, curta, por favor, e compartilhe. É importante que nossos parceiros e parceiras recebam boas informações.